Quando chamaram a gente, né, para falar um pouquinho sobre gestão de escritórios e tal, aí eles perguntaram se a gente ia apresentar algum material, se a gente ia projetar alguma coisa. Eu falei, faz muito sentido a gente fazer isso, porque eu acho que o que é mais interessante é a gente realmente compartilhar um pouco as experiências e eventualmente escutar as dúvidas que vocês têm em relação ao que é realmente administrar e, enfim, trabalhar com a gestão de um escritório propriamente dito, né? Então a ideia e o propósito da gente é um pouco esse, para a gente de fato conseguir, junto com vocês, conversar um pouco sobre as nossas rotinas, os nossos procedimentos, enfim, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha, e a gente está aqui para isso. A gente se formou em universidades, em faculdades diferentes, né? O Igor em Uberaba e eu aqui em Brasília, em 97. E aí a gente entrou no escritório do Sérgio para trabalhar com ele, ficamos mais ou menos uns 6 anos por aí. E a gente só foi abrir nosso escritório em 2004. Aliás, éramos nós 3. 4, né? Ailton também, mais o Carlos. Mais o Carlos, E, enfim, é um caminho meio longo até a gente se sentir pronto para abrir as portas, né? E quando a gente abriu, a gente percebeu que a gente não estava pronto. A gente sabia fazer projeto, mas a gente não sabia de um monte de outras coisas, né? A gente foi descobrir aos troncos e barroncos, né? Foi um negócio meio tenso. Mas foi isso que a Suzy comentou. E aí, teve um momento que eu acho que pra gente foi muito importante, né, Suzy? Daquele momento em que a gente teve aquele problema judicial. Sim. A gente fez um trabalho, um projeto de arquitetura. A gente ainda trabalhava com o Sérgio e a gente teve um cliente e a gente fez esse projeto para esse cliente com toda, digamos, a bagagem técnica que a gente havia adquirido lá no Sérgio. Um projeto muito bem desenvolvido, bem detalhado, bem, enfim, representado. A gente tinha uns 50 pranchas de desenho a zero, que a gente entregou, tá vendo? Ainda não superou isso aí, mas tudo bem. Muitos anos de terapia. E aí a gente entregou, aí ao final o cliente nos devia lá, sei lá, uns 10 mil reais. Nós éramos em 4 pessoas que havíamos trabalhado nesse projeto. Ele virou pra gente e falou, não pago 10, não, pago só 5. Eu falei, como assim? Por que, né, do só 5? Aí ele falou, não, porque eu só pago 5, o projeto ficou bom, me atendeu, mas eu só pago 5. E aí, era a última parcela. Que era a última parcela, né? E aí a gente ficou, eu tentei, falou, mas foram 4 profissionais trabalhando, será que a gente não consegue chegar aí pelo menos nos 8 e tal? Enfim, tentamos, afinal, só pago 5. Saiu do escritório, lá do Sérgio, na época a gente ainda estava lá no Sérgio. Como a gente não tinha escritório nosso, a gente atendia esse cliente nosso no escritório do Sérgio. E aí a gente, no dia seguinte, aí eu tive o prazer de receber, porque, né, chegou na minha casa uma notificação extrajudicial dele, porque ele era advogado, né, e a gente, arquiteto, bobo. E aí eu recebi uma notificação extrajudicial, eu já entrei em pânico, eu achei que ia ser preso, né? Porque não tinha contato nenhum com isso, dizendo que a gente tinha que apresentar para ele um novo projeto, com uma metragem quadrada diferente e tal, então... Porque aquele não atendia ele. E aí foi um caos, aí a gente pegou, aí eu fiquei tão emputecido, assim, realmente com essa situação, que a gente conversou, e aí a gente entrou com uma ação judicial de cobrança, assim, pesada. Isso se desenrolou aí por 12 anos na justiça. Tem pouco tempo, né? Que isso tem pouco tempo. Então, ao final, a gente conseguiu, a gente ganhou, mas teve momentos em que a gente praticamente estava lascado. Ia ter que pagar para devolver o dinheiro, mais juros, mais não sei o quê. Eu me lembro uma reunião que a gente teve com a advogada, que ela falou, eu acho que era bom vocês começarem a fazer uma poupança. Pois é. Aí eu assim, uma poupança pra quê? Eu não tava entendendo, né? Ela, não, porque eles estão entrando com danos morais, e danos morais não tem preço. Não tem um preço estabelecido, assim. Pode ser 10 mil, mas pode ser 100 mil. Eu falei, não, gente, não. Não, tudo, e ainda né? devolveu o dinheiro. E devolveu o dinheiro, que eles tinham pagado até então, né? Até aquela parte do projeto.
E eu falei, não é possível isso, né? Tá tudo muito errado, porque como é que a gente trabalha pra caramba, entrega mais do que a gente tinha prometido, né? Entregamos paisagismo, 54 pranchas de desenho executivo e tal. E como é que a gente vai ter que ainda pagar por isso, né? Foi meio desesperador, assim, né? E eu acho que foi um dos maiores aprendizados que a gente teve na nossa vida profissional, né? Porque realmente eu acredito que a gente cresce nos momentos de desconforto. A gente cresce muito nos momentos de desconforto. Quando tá tudo bem, quando a gente tá no mar de rosas, a gente fica acomodado, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo. Mas quando a gente passa por um obstáculo, um desafio muito grande, a gente aprende muito. E eu acho que esse caso especificamente impulsionou muito a nossa qualidade de gestão, né? De escritório, até de projeto também, né? Porque a gente mudou uma série de procedimentos a partir Na verdade, a desse gente caso. estabeleceu, né? Estabeleceu. Porque a gente não tinha, né? Então, os procedimentos que são procedimentos administrativos, que a gente não dá a devida atenção, de tudo que envolve a produção da gente, né? Então, da própria redação do contrato, Sim. dos cuidados que a gente tem que ter, ou seja, das reuniões que são feitas com o cliente, com os registros de atas, etc. Até esse momento, a gente, como a gente trabalhava no CERJ, foi uma época muito produtiva da nossa vida, né? Acho que foi a época que a gente mais realmente desenvolveu o projeto intensamente, que eram 12 horas de trabalho por 10, 12 horas por dia, mas a gente só tinha foco em produção de projeto. A gente não sabia nada a respeito de gestão do escritório, de procedimentos burocráticos mesmo, por exemplo. A gente, até de vez em quando a gente ia a algumas reuniões com o Sérgio, mas era naquele papel com aquela atenção voltada para o projeto e não para procedimentos administrativos, né? Então, a partir desse caso, a gente começou a implementar, por exemplo, ata de reunião, que a gente nunca tinha feito isso registro de entrega, né? Por de exemplo, etapa. A gente passou a ter o seguinte procedimento, né? Ou seja, quando a gente faz uma proposta, a gente elabora essa proposta e a gente já define o que nós vamos entregar do ponto de vista de desenho em cada etapa de projeto. Então, já no início, a gente sabe que a gente vai entregar 30 pranchas de desenho, 50 pranchas de desenho e o cliente ele firma o contrato com a gente com base naquilo que a gente estabeleceu. Então, em todos os momentos em que a gente entrega e apresenta as etapas, né, seja do estudo até o projeto executivo, a gente tem lá aquela lista de desenhos estabelecida e então tem um recibo de entrega. Então, a gente vai lá, faz a reunião, registra a ata, como a Sui falou, e pede para ele assinar. Falou, olha, a gente está entregando os desenhos tais, tais e tais, de acordo com o que havia sido estabelecido no contrato, na data correta, tudo de acordo com o que havia sido acordado preliminarmente. Então, esses cuidados a gente passou a ter realmente em função desse problema que a gente vivenciou. E é prazeroso? Não, cara, não é prazeroso, assim, mas depois que isso faz parte da sua rotina, as coisas saem mais naturalmente e não deixa de ser um fardo, né? Essa aqui é a verdade. Mas é necessário, né? É indispensável, né? Para você evitar problemas como esse que nós tivemos, do tipo, depois ele entra com uma ação judicial, ou o cliente, dizendo, pô, mas vocês não entregaram. Não, eu entreguei, tá aqui, ó. Tem o teu acordo, você assinou, você recebeu, entendeu? Então, é uma coisa tão séria. Eu tive uma aluna, não me lembro agora em qual cidade, na pós-graduação, acho que foi São Paulo, ela contando que entregou os projetos para a cliente e a cliente, e ela já tinha alguns problemas com a cliente, assim, de relacionamento mesmo. Não estava dando certo. E aí, em uma das entregas que ela fez, a cliente depois começou a cobrar. Cadê o projeto? Cadê o projeto? Falou, não, eu te entreguei, a gente fez uma reunião. Não fez. E aí, depois, através de uma outra pessoa, ela descobriu que a cliente tacou fogo no projeto. Então, não existia mais uma prova de que ela tinha feito a entrega. Então, assim... Tem de tudo, gente. Tem de tudo nessa vida, né? Então, como que você vai provar na justiça que você entregou? Alguém assinou, sabe? Você não tem nenhum comprovante, não tem nenhuma assinatura, não tem nada. Aquela... Escreveu, não leu, né? Palco meu, não tem jeito, sabe? Então, você não tem como provar uma coisa dessa. Então, a gente passou realmente, depois dessa dificuldade que foi muito grande. A gente foi fazer um curso de gestão, foi, enfim...
que muito antiga, acho que nem existe mais. Existe, você acredita que ele dá ainda? Então, a gente fez esse curso e tal para entender um pouquinho que, na verdade, nada mais é do que são esses cuidados que a gente tem que ter de produziu, entregou, vai lá, registra a entrega, faz... Se resguarda. Houve alguma alteração? Por exemplo, umas coisas que parecem, assim, idiotas, né? Mas a gente só também passou a dar mais atenção para isso quando a gente percebeu que a gente estava perdendo muito dinheiro. Por exemplo, no nosso contrato hoje, a gente tem lá a apresentação do estudo e mais 2 revisões de projeto na fase de estudo preliminar. Porque não tinha, e a gente já chegou a fazer 11 revisões e a gente não chegava num consenso. Então você está perdendo dinheiro, é um desgaste enorme, porque é melhor você começar o teu trabalho, apresenta, houve uma empatia, faz 1, 2, eventualmente até uma 3ª revisão, se você sabe que as coisas estão caminhando ali para fecharem, beleza, você faz, as coisas acontecem. Mas você percebe que na primeira não deu certo, na segunda já não está muito confortável, na terceira coisa está piorando, é melhor você parar e vai para frente, encerra aquilo lá, dá por encerrado o teu trabalho, fala, olha, a gente tentou, não deu certo, eu recebi a parte que me cabia, está aqui o que eu tinha que produzir, e cada um vai para o seu lado, porque é melhor você cortar ali talvez o mal pela raiz do que tentar continuar a esticar uma relação que já começa desgastada nesse sentido, né? Então, são algumas das experiências que a gente já vivenciou e que nos... E quando você tem isso registrado num contrato, está tudo pré-determinado, porque o contrato é um acordo, né? E a pessoa está aceitando esse acordo. Até é muito importante que quando vocês forem chegar nesse momento de apresentar uma proposta para o cliente e tal, vocês têm que sentar e ler junto, para que não fique dúvida entre as partes, né? É um acordo entre 2 partes. Então, leiam tudo, né? Para vocês... para o cliente ficar ciente do que é o seu serviço, de quais são os prazos, qual que é o orçamento disso. Então, tudo fica registrado, né? E tem uma outra coisa que é muito importante, né? Que o Igor estava falando a respeito do registro das entregas, né? Do recibo de entrega. Quando a gente apresenta o contrato, a gente já apresenta também quais são os desenhos, imagem, maquete, visita técnica, tudo que a gente vai fazer com o cliente. Então tá tudo lá discriminado. Em relação à produção de desenhos, é super bacana, e isso é uma coisa que vocês podem começar a praticar hoje, imediatamente com o planejamento de projeto de vocês, de ARC, né? Porque vocês fazem uma previsão de o que vai ser produzido. Profissionalmente, isso significa que o escritório sabe o que tem que fazer e o cliente sabe o que vai receber. Isso faz uma diferença enorme, né? Porque daí, você tendo a ideia de qual que é o produto, qual que é o entregável, você consegue se programar, inclusive, em relação ao tempo. Quanto tempo vou precisar para produzir esses desenhos dessa etapa? Eu vejo muitas vezes os alunos, principalmente de diploma, por não ter planejamento, começam a fazer um monte de coisas que lá na entrega nem vão ser usadas. Então você perdeu tempo fazendo coisas que você não vai utilizar na entrega e ficou faltando alguma coisa que você deveria ter feito. Então, essa lista de desenhos é um planejamento de entrega que a gente faz. E esse planejamento de entrega, ele diz muito a respeito de quanto tempo a gente vai gastar para produzir tudo isso e, consequentemente, qual é o custo que esse projeto vai ter. Porque a gente relaciona o nosso preço de proposta, de serviço, está relacionado muito à nossa produção, ao que a gente vai produzir e quanto tempo a gente vai gastar, né, para poder fazer essa entrega. Mas tem loucuras assim, que a gente vivencia no cotidiano do escritório, né? Que mais aí? Tem coisa que só a gente vivendo, que a gente nem acredita, né? Eu tive uma situação super diferente também. Uma cliente que contratou a gente para fazer a reforma do apartamento dela. E ela era uma pessoa sozinha no mundo, assim, não tinha família, sabe? Não tinha ninguém mesmo. E quando a gente estava para entregar o executivo, que faltava só o executivo, ia ser a última parcela também da gente, a cliente foi internada numa situação super séria e morreu. E aí, assim, tipo, e a gente finalizar o executivo, assim, sabe? Você fala, como é que eu vou me resguardar disso, assim? Enfim.
Passa um WhatsApp para Deus e fala, faz o depósito, por favor. Então, é porque são situações, assim, eu estou usando isso como exemplo, mas é porque são situações que a gente, muitas vezes a gente não consegue nem prever em contrato, né, quando a gente vai. Porque a gente foi no escritório de advocacia para montar o nosso contrato de prestação de serviço, né, porque depois desse problema que a gente teve jurídico, a gente viu que a gente tinha um contrato muito ruim. Então a gente foi contratar um escritório para montar o nosso contrato, para ver se estava tudo ok. Né? E a gente é meio teimoso, né? A gente dá sempre uma mexidinha nesse contrato e dá uma mexidinha. pioradinha nele. A gente dá um jeito de dar uma... Toda vez que eu dou uma mexidinha, eu ligo para minha advogada, que é minha amiga, tá tudo bem se eu escrever essa frase assim? Né? Porque a gente não sabe juridiquês, né? Então... Mas, até assim, de uma maneira muito resumida, lá no escritório, a gente está com o escritório desde quando? 2005, né? 2005, o Ailton era sócio lá, depois a Sui saiu e tal, mas o Estúdio MRGB a gente mudou em 2010, 2011, né? Que a gente está com essa estrutura lá. As coisas são muito transparentes lá no escritório. Então, assim, quando a gente monta uma proposta de trabalho, todo mundo sabe quanto é que a gente está precificando, quanto é que a gente vai cobrar do cliente, quais são os custos que a gente tem no escritório. Porque, assim, cara, o mercado não está fácil. A gente já teve um determinado momento lá no escritório que tinha umas 14 pessoas trabalhando com a gente lá. Então, era um momento em que o mercado estava muito aquecido e a gente realmente tinha muito trabalho e aí a gente conseguia realmente ter uma equipe maior e tal. A gente teve um determinado momento em 2016 que a gente achou que a gente ia... né, que foi tenso, muito complicado. Mas o que eu acho que é importante, primeiro, a gente ter, né, algumas questões muito bem definidas, assim, por que é que a gente tem um escritório? Né? Ou seja, a gente tem um propósito. Né? Então, e esse propósito eu acho que ele é importante ser compartilhado com as pessoas que trabalham com você. Né? Ou seja, as afinidades, o que é arquitetura, qual que é o nosso posicionamento em relação às questões éticas e morais, como é que ele funciona, etc. e tudo mais. Então, acho que isso é uma questão muito importante que tem que ser compartilhado com as pessoas que trabalham com você. E aí, o que precisa ser compartilhado também são as dificuldades e, claro, aquilo que a gente eventualmente consegue lograr como fruto do trabalho que é feito em conjunto. Né? Eu acho que isso que é muito legal, a gente tentar realmente estabelecer as habilidades de cada um, enfim, e fazer com que o escritório funcione nesse sentido. Então, quando a gente está passando por dificuldade, as pessoas sabem o quanto que tem de receita, quais são os custos que a gente tem, etc. e tudo mais. Enfim, elas estão lá porque elas acreditam talvez no propósito que seja maior daquilo que a gente se dispõe e se propõe a fazer. E com muita dificuldade, não é fácil. Assim, dizer para vocês que ter um escritório é fácil, não é difícil, é complicado. O cliente às vezes não entende o que é arquitetura, como é que tem que ser produzido. Então o Sérgio que falava pra gente que ele estava lá com seus 50 e tantos anos, ele falou, caraca, eu não aguento mais dar aula de arquitetura para cliente. E eu não entendi quando ele falava isso, né? Eu já estou com 47, já estou começando a entender quando ele falava isso pra gente. Então, assim, eu acho que isso que é legal, é você realmente compartilhar com as pessoas que estão com você a real situação do que acontece dentro do escritório. Então, não tem nada às escuras, enfim, ninguém tem, então, as coisas... Até porque quando isso acontece, quem trabalha com você não é um desenhista, realmente um colaborador. A pessoa, ela entende com clareza a situação do escritório em todos os âmbitos, né? Na administrativo, na produção de projetos, e eu acho que isso é o que gera, o que cria laços, né? Entre as pessoas. Então, assim, a gente, aos poucos, né? Vocês vejam que, assim, nada, sobretudo na nossa profissão, a gente consegue de imediato ter um resultado muito legal do trabalho que a gente produz, com o grau de seriedade que a gente costuma, enfim, se empenhar no trabalho da gente. Então, o que eu acho muito legal, por exemplo, é que você, aos poucos, comece a identificar que a produção, ou seja, a tua produção, o teu trabalho, ele é reconhecido, né? Ou seja, na tua área, enfim, de atuação. Então, por exemplo, o trabalho da gente, às vezes a gente, ou é um concurso que a gente bate na trave, ou é uma premiação numa Bienal que a gente acaba conseguindo, ou uma indicação do trabalho da gente que vai, uma publicação numa revista, quando a gente às vezes é chamado lá para
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para dar uma palestra, tanto a SUI quanto a gente agora. A SUI foi ano passado, né? A gente foi esse ano. E aí pra gente vocês vejam, a gente foi lá para apresentar, e aí normalmente quem vai sou eu, porque eu tenho um pouco mais de experiência, mas eu não iria se eu não tivesse a turma toda do escritório trabalhando com a gente lá. Então, assim, a gente está do lado, para a gente que é uma grande referência, que é o escritório do Andrade Moretim, que tem aquele prédio do MS na Paulista, dividindo o palco, pô, é um reconhecimento da nossa produção, né, do mexicano que está lá. Então, de alguma maneira, a gente se sente prestigiado e vê que o trabalho da gente está no caminho certo, por mais, digamos, difícil que seja o percurso que a gente resolveu escolher e caminhar nesse sentido. Demora, né? Não é assim. Dia, mas, e aí, mas o que é muito legal, porque assim, o trabalho que a gente vem fazendo, então, por exemplo, lá eu estou muito envolvido na fase inicial, aí tem o Hermes, tá, na parte de 3D, é ele que faz, é ele que, enfim, os comparativos que a gente tem do antes e do depois, é ele que faz. A Carol que viabilizou o projeto executivo de uma casa que a gente está fazendo, ela que está lá, vai na obra, enche o saco da pessoa, tá lá, muda isso, faz aquilo, entendeu? Então é ela que está fazendo esse trabalho, enquanto tem outras pessoas que estão por trás fazendo outros trabalhos. Então, assim, é realmente uma produção em conjunto e o mérito é da equipe como um todo, né? E em que pese que às vezes é uma pessoa que está representando e que às vezes a gente tem até o atropelo de não fazer o devido reconhecimento de todo mundo que está envolvido nesse processo, que está trabalhando. O legal né? é que a gente trabalhar em equipe assim, a gente consegue explorar as habilidades e os talentos de cada um, né? Porque a gente não é bom em tudo. De jeito nenhum. Então, quando a gente trabalha em equipe, a gente percebe o talento de um e acaba que, na verdade, o escritório todo se envolve com o projeto. Mas aquelas pessoas entram e saem, e tem geralmente uma pessoa que coordena aquele trabalho. Né? Então, o escritório funciona mais ou menos com essa filosofia, enfim, a gente realmente explorando as habilidades de cada um, todo mundo sabendo o que está acontecendo, com os procedimentos amarrados. E é legal, assim, o que eu acho muito bacana, o Sérgio falava isso pra gente, a gente passou também por exemplo, as etapas de estudo preliminar, a gente, cara, lá no escritório vira uma confusão, né? A gente, livro que vai apresentar, vamos fazer uma maquete do tamanho do negócio, que é um momento em que você envolve toda a equipe e é um momento muito prazeroso, que realmente você tem uma produção legal e é um momento em que a gente consegue fazer isso, né? Então, todo mundo se envolve e aí bola uma coisa diferente. A Carol bolou uns livros legais lá pra gente fazer como uma apresentação do estudo preliminar. Tem hora que a gente faz umas pranchas que o cliente não tem nem onde colocar a prancha, a gente faz propositadamente mesmo, porque ele leva para casa, não sabe nem o que fazer com aquele negócio gigante. Então, assim, gera um incômodo mesmo. A gente faz uns A3, esse cara vai colocar esse negócio em cima da escrivaninha dele de trabalho, lá, todo mundo quando chegar lá vai poder ver o trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, e aí você se resguardando nas etapas sequenciais, os procedimentos que são muito burocráticos, na administração, quando você dá entrada, quais são os ritos, quais são os processos. E agora tem uma coisa também que é muito legal, que uma das nossas alunas do curso que a gente criou, né, do In Residence, ela, num determinado momento, ela ficou muito preocupada, porque ela estabeleceu os honorários dela para fazer um projeto de uma casa, e ela foi conversar com a gente, que era, de fato, muito abaixo do que a gente normalmente pratica nos nossos escritórios. Mas aí é outra circunstância. Só fazer um parêntese, era muito abaixo do que a gente cobra, entretanto, já é mais do que alguns colegas sem dúvida. Com a nossa experiência cobram. Mas o que é legal, e aí foi a preocupação dela, né? Ela falou, olha, eu estou estabelecendo... E aí a gente foi conversar com ela para mostrar que existe uma diferença também da gente que já está, sei lá, praticamente 20 anos no mercado de trabalho, com uma estrutura, com profissionais, etc., que estão trabalhando junto com a gente e tal, e que é óbvio que os custos que a gente tem são maiores do que ela tem. Né? Ela está trabalhando sozinha, está em casa, etc. e tudo mais. Então, existe realmente essa diferença, ou seja, no preço do projeto, em virtude do início dela no mercado de trabalho. Isso é normal, está tranquilo. E é importante vocês terem esse discernimento também, que quando vocês estão iniciando, vocês eventualmente vão estar trabalhando em casa, ainda não constituíram uma empresa, enfim, tem uma série de questões, né, que vão fazer com que, de fato,
os honorários e os valores ainda sejam mais baixos, porque toda a infraestrutura que está por trás da gente é um pouco mais elevada em função do que a gente tem já nas nossas estruturas de trabalho. Eu acho que você sempre vai aprender, assim, Sim. sabe? Isso pra sempre, mesmo. Mas eu acho que existe esse tempo. Eu acho que foi o que a gente sentiu, né? Quando a gente se formou, a gente não se sentia pronto para abrir o nosso escritório. Eu até, às vezes, eu brinco com eles falando que quando os nossos alunos, de modo geral, eles têm um instinto suicida, assim. Eles se formar e abrir um escritório, eu fico pensando, gente, essas pessoas são loucas. Porque, por mais que a faculdade tenha 5 anos de iluminação, a gente não consegue, em 5 anos, falar a respeito de gestão, da parte de contabilidade, da parte administrativa, da parte de marketing. Aí você sai, você não tem cliente, aí você já tem um custo de abrir. Porque daí você vai abrir um escritório, você vai abrir uma empresa, aí você não vai abrir uma empresa, mas aí você tem o custo de ter um lugar. Aí você não é uma empresa, você é autônomo, mas aí você tem que pagar o imposto como autônomo. Aí começa um monte de custos, sabe? E você não tem nenhum networking, assim, você não conhece as pessoas não te conhecem. Como é que você consegue um projeto, assim, sabe? Eu acho super arriscado, sabe? Mas tem muita gente fazendo isso. E consegue? Consegue. Vai dar conta? Vai demorar. Vai tomar muito na cabeça, entendeu? Então, eu acho que a gente achou mais seguro, não é nem mais seguro só, né? Eu acho que a gente achou que era necessário a gente ter uma experiência de preparação. E eu confesso muito tranquilamente, assim, que eu fiquei 6 anos no Sérgio, não é que eu me sentia segura, pronta, agora eu tô arrasando, sabe? Não, mas a gente sentiu que dava conta de dar esse passo, assim. Mas a gente tinha realmente uma segurança técnica. E quando a gente abriu o escritório, a gente tomou muito toco, porque a gente não sabia de todo o restante. Foi uma ilusão a gente achar que a gente estava pronto, porque a gente estava pronto só em um aspecto. Mas talvez assim, essa questão, por exemplo, falando por mim, no caso, quando eu, de fato, na mesma situação que você está colocando aí, saí, eu não me sentia tecnicamente preparado. Pelo menos era essa percepção que eu tinha, até porque eu desconhecia o outro lado, que é o que a Sui comentou. A gente nem sabia que existia esse outro lado. Então, o que acontece? A gente foi atrás de uma pessoa que pudesse assegurar essa deficiência, entre aspas, na formação da gente, ou então esse aprimoramento que a gente precisaria ter, que é essa questão de praticamente, que a gente não tem, mas é como se fosse uma residência em arquitetura, né? Que a gente vai estar ali com uma pessoa mentorando, tutorando, mentorando a gente para a gente conseguir realmente se sentir seguro. E aí, quando a gente resolveu dar o passo de abrir o escritório, uma coisa a gente estava certo, tecnicamente a gente conseguia responder. Então, o meu grande dilema era assim, cara, eu vou para uma obra, vou fazer um projeto e aí começa a dar um pau lá e eu não sei responder isso para o meu cliente. Então eu tinha, talvez até do ponto de vista de posicionamento ético-moral, assim, falei, cara, eu não posso causar um prejuízo para o meu cliente. Eu não posso fazer isso. Então, eu fui de uma certa maneira com receio, com medo, que é o que você falou mesmo, e a gente tem. Eu acho que é bom a gente ter medo, né, para a gente poder ir superando aos poucos essa questão, mas você realmente ir se preparando para poder superar e aí realmente não imputar a ninguém algum prejuízo que você tenha numa formação, né? E claro, tem várias outras maneiras da gente suprir esse prejuízo, chamando profissionais que têm mais experiência para ajudar a gente em determinados momentos. A gente faz isso até hoje. Está fazendo a reforma do meu apartamento lá, tive que cortar a laje, fiquei, enfim, com um receio, chamei um engenheiro com quem eu confio, ele foi lá, avaliou e tal, beleza, tudo tranquilo. Então essas coisas são importantes, mas o que é legal é assim, eu falei, bom, a parte técnica eu consigo responder, então eu estou preparado para realmente fazer projeto de arquitetura para quem me pedir.
Então, isso foi uma decisão que acho que foi quando a gente resolveu abrir o escritório. O toco de toda a parte administrativa, gerencial, isso era na gente. É como se você estivesse chicotando a tua própria carne, porque o meu cliente não estava sabendo que eu estava tomando prejuízo, que eu não estava fazendo as coisas corretamente do ponto de vista da gestão do meu escritório. Isso ele não precisava saber e ele não tinha. Então, isso eu não estava repassando para ele, não estava causando nenhum prejuízo, pelo menos significativo, que acaba tendo, né? Mas para ele. Então, acho que isso foi o que Mas ajudou. Acho que essas questões mesmo administrativas, a gente não tinha nem noção. Não sabia que existia essa necessidade. Não tinha, não. A gente... mas sabe por quê também? Como a gente tinha muito contato com o projeto no escritório do Sérgio, e a gente tinha pouquíssimo contato administrativo, esse mundo não existia pra gente. Então a gente não tinha contato mesmo. E aí quando os nossos primeiros voos solo, assim, a gente precificava do jeito que a gente achava, a gente, sabe? Então, e a gente não via grandes problemas, até porque a gente é de uma geração que a sua garantia era você ser bom naquilo que você tinha escolhido como profissão. Não precisava de mais nada. Isso bastaria, né? Bastava, no caso. Vocês hoje não, vocês são de uma geração que você tem que sair além de ser bom, um monte de coisa, assim, a começar pelo marketing, né? Porque às vezes tem um profissional que nem é tão bom quanto você, mas ele se vende muito melhor. Ele tem um talento. Ele tem um talento, uma habilidade de comunicação que você não tem. E isso vai pesar enormemente. Né? Então, são momentos da vida diferentes, né? Da sociedade. Assim. Mas eu concordo, eu acho que tem que ter um tempo, eu acho que tem. E acho que profissões como a nossa, como medicina, porque medicina, se você fizer uma bobagem, você pode realmente matar alguém, mas a arquitetura também. Você pode levar uma pessoa à falência, por exemplo. Pode ser uma coisa muito simples, você pode estar fazendo um projeto de uma casa, mas pode ser que essa família tenha juntado dinheiro a vida inteira. Eu contratei uns arquitetos lá no meu escritório para fazer o projeto da minha casa, estão quase me quebrando, entendeu? Tá vendo? Porque esse cliente é um cliente complexo, né, gente? Ele não sabe o que queria, né? Pessoa indecisa, eles quase rescindiram o contrato, né? Mandaram o cliente embora. Chegava com os desenhos prontos, né? Mas enfim, eu acho que precisa ter tempo. Eu acho que é importante ter esse tempo, sabe? Ser menos afoito, mais paciente. Porque construir uma base mais sólida vai levar vocês mais longe. E eu que dou aula na pós, tem gente formada há 5 anos, gente formada há 10 anos, que tem ainda os mesmos problemas, assim, sabe? Mesmo. Mas o que eu vejo a diferença? Porque a gente teve uma formação muito técnica, né? E realmente isso é uma coisa que eu falo com muito orgulho, assim, sabe? Eu tenho muita segurança no que a gente faz tecnicamente, mas muita segurança. A gente realmente entende o que a gente está fazendo. Mas eu vejo que essa formação técnica contribuiu muito, mas todas essas coisas que aconteceram com a gente, né, que a gente teve esse processo, a gente teve outros problemas também com clientes e tal, que foram ajudando a gente a definir estratégias e planejamentos e ferramentas para que a gente não passe por esses apertos. E eu acho que como a gente tem... vai passar ainda? Vai, normal, isso é normal. Só que a gente tá um pouco mais calejado. E aí, porque a gente tem mais experiência, às vezes a gente resolve muito mais rápido, sabe? Às vezes você tem, pelo fato de você já estar inserido no mercado também, você tem outros parceiros, se você tem algum problema, você vai atrás de gente qualificada, que pode te ajudar, entendeu? E você ajuda no momento oportuno também. Então, essas colaborações, assim, elas são sempre bem-vindas. Mas é assim, e é surreal, assim, isso é impressionante. A gente até, não que se surpreendeu, mas eu pelo menos, particularmente, eu não achei que seria tão recorrente, assim. As ansiedades, as angústias, os medos são idênticos no Brasil inteiro. E olha que eu já dei aula de Chapecó ao Amapá. Então, assim, do mesmo jeito. É o mesmo problema. Não, mas o pessoal do sul, sudeste, do mesmo jeito. Inclusive, a gente fez um vídeo muito legal com o Vlad, né, que deu uma orientação muito bacana pra gente de utilizar o Trello.
vocês conhecem o Trello, aplicativo? Então, e aí o que é mais legal, porque a gente usava, tô vendo que conhece, que a gente usava, mas a gente talvez não usava de uma maneira muito legal. E aí a gente fez uma consultoria com ele, eu recomendo vocês darem uma olhada no YouTube, que ele fala muito sobre produtividade, sobre organização de trabalho e tal. E aí ele fez uma consultoria para a gente lá no escritório, que foi muito legal, que a gente passou a utilizar a ferramenta de uma maneira inteligente. E qual que é essa maneira inteligente? A gente identificar realmente o fluxo do trabalho dentro do escritório, que é um Kanban que ele chama, né? Você sabe o que é Kanban, né? Sabe? O Kanban é uma ferramenta que foi criada pela Toyota. E aí é uma gamificação, na verdade, do processo de trabalho, de tarefas. Então, na Toyota, eles colocavam isso numa parede grande com cartões, né? Kanban é cartão. E aí tinha tarefas a fazer, tarefas em andamento, tarefas concluídas. E a ideia era você trazer a maior quantidade de cartões a fazer para cartões concluídos. Então, como é visual, você consegue ver mesmo o processo de trabalho. Você consegue ver a tarefa andando. Então, é uma gamificação do processo de trabalho. E o que é legal... É um Kanban eletrônico. E que tem também um procedimento um pouquinho diferente, assim, para a gente tirar um pouco o olhar do em andamento, né, a fazer, em andamento e concluído, para sair um pouco desse princípio, porque tem muito procedimento entre que a gente não sabe se a gente adotar essa relação, né? Então, o que ele orientou a gente lá, então você tem todas as etapas, ou seja, a gente fez um mapeamento de como funciona no escritório, né? Desde então, a prospecção. Desde a prospecção, então tem todos os cartões lá, eu sempre cartão, as listas, em todas as listas, e aí o cliente é um cartão, e dentro do cliente tem todas as informações de todas as etapas do projeto. Então, na medida em que a gente conclui uma etapa, ele vai para outra, ele vai passando. Então, a gente consegue ver como é que está o andamento em todo o processo. Isso aqui é legal. É o cliente que vai andando. Vai passando por todas as etapas, do estudo preliminar, do anteprojeto, projeto executivo, da fiscalização da obra, que é da conclusão, o projeto concluído, depois a elaboração do fotolivro, depois a publicação em algum site, e aí ele vai lá para o concluir. Então, é o processo e a leitura dele como um todo. Então, a gente percebe isso, que foi uma parte de gestão que ajudou bastante a gente, e o que é muito legal, que ele fica puto, o Vlad, que é o tal do WhatsApp, né? Me manda o WhatsApp, você quer resolver os problemas no WhatsApp, que é um inferno, porque às vezes você quer obter uma informação de um cliente e aí, cara, tá naquela bagunça do WhatsApp. Enquanto você tá ali no Trello, todo mundo tá tentando de alguma maneira trabalhar dentro do cartão ali e todo mundo acompanha o que está sendo feito. Então a informação tá sempre ali. E assim, essa questão do Trello, por exemplo, é uma questão recente, né? Tem mais ou menos uns 4 anos que eu comecei a usar o Trello, mas usava de outra maneira. Aí eles fizeram a consultoria no escritório deles, aí o Igor me passou e a gente mudou lá no escritório também, foi no final do ano, né? Foi, né? Final do ano. E aí, esse ano que ficou diferente também, mas para vocês verem assim que tudo isso também é recente, né? Tanto no escritório deles quanto no meu escritório. Mas o importante, a gente vê que a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre melhorando, a gente está revendo sempre os nossos processos para a gente conseguir ser mais produtivo, né? Ganhar ter menos retrabalho e conseguir garantir o nosso lucro, né? Porque o nosso lucro já é pequeno, então a gente tem que otimizar esses processos para que a gente consiga obter um resultado bacana, tanto de qualidade, né? Quanto de resultado. E aí outra coisa que é extremamente importante, que é assim, hoje é o Trello, mas na época que a gente trabalhava lá no Sérgio, era o nosso caderninho de... Era o nosso diário de bordo. Diário de bordo. Era um caderninho da Tilibra, espiral, em que a gente anotava tudo que a gente tinha que fazer. Então, assim, hoje é o Trello, antes era o caderninho, antes era o desenho à mão, depois foi o CAD, depois agora é o Revit, daí é o ArchiCAD. Então, o problema não é a ferramenta, o problema é a gente saber utilizar quem gerencia a ferramenta. Então, assim, isso é um aspecto muito importante, porque tem sempre essa discussão, né? A gente fiscaliza, a gente não, pelo menos por enquanto, eu não tenho pretensão, mas não sei o Igor, mas a gente não tem, a gente não executa como empresa construtora.
né? Nós não somos construtores, mas os escritórios fiscalizam a execução de projeto. E a gente percebeu que, se não for desse jeito, o resultado final é totalmente diferente do que a gente projetou. E é muito curioso, porque essa semana teve a palestra do Francisco Serrano, que é um dos autores da Embaixada do México, né, aqui em Brasília. E foi lindo, assim, porque no começo da palestra ele já falou que uma das exigências que eles tinham para fazer a embaixada aqui do México aqui em Brasília era que eles acompanhassem a obra, né? Então você vê, e eu nem me lembro de quando que é o projeto. É bem no início de Brasília. 60, né? No início da construção. Acho que pouco tempo depois, talvez seja de 70 e poucos, assim, mas ele já tinha essa percepção, assim, sabe, de que se não acompanhar, não vai sair. E a gente percebeu isso há alguns anos, na verdade, porque a gente vinha fazendo o projeto e entregando, e as coisas não aconteciam do jeito que a gente queria. Na verdade, eu acho que houve um prejuízo muito grande do ponto de vista da formação do arquiteto, quando aconteceu esse distanciamento do arquiteto em relação à obra, né? Então aí é onde a gente identifica realmente esses prejuízos, assim. E o que acontece? Esse pessoal da velha guarda, que é o que a Sui está comentando, o próprio Lelé, você veja, são pessoas que realmente sempre estiveram muito envolvidas com a execução, né? Seja com uma empresa construtora ou então acompanhando e fiscalizando a obra. E a gente demorou muito para entender isso, entender realmente a importância dessa etapa do trabalho da gente, que é o que a gente costuma dizer e a gente aprendeu, falou assim, o cara quando vai te procurar, o cliente, ele não está te procurando porque você vai fazer o projeto. Na verdade, o projeto para ele é um obstáculo que ele quer vencer logo, né? Então ele não está nem muito preocupado com o que você vai entregar, o que você não vai entregar e tal. Ele quer ver, na verdade, a casa dele, ou enfim, o prédio, ou a loja pronta, construída. Então o projeto ele é um obstáculo. Então a gente tem que tentar, de alguma maneira, produzir e estar junto do cliente para viabilizar a construção dele. Seja na própria construção dos parceiros que eventualmente venham construir o projeto, né? Ou seja, a gente tem alguns parceiros, tem colegas que trabalham com execução, algumas empresas que a gente normalmente está habituado a trabalhar com eles e eles com a gente, então eles já conhecem os nossos procedimentos, as soluções de projetos, os detalhes que a gente costuma usar. Isso facilita, né? Facilita muito o ganho, a execução, e a gente está junto, ou seja, para fiscalizar realmente, para verificar se aquilo que foi projetado está sendo feito a contento. E aí entra um dado muito importante, essa fiscalização ela é isenta de todo e qualquer tipo de comissionamento. A gente não trabalha com comissão. Até porque quando você começa a entrar nesse mérito do comissionamento, existe um conflito de interesses muito grande. Então, por exemplo, eu indiquei aquela empresa para executar a casa do fulano de tal. Aí aquela empresa, pelo fato de eu ter indicado, vai me pagar 10% do valor da obra. A gente está falando de uma obra de 1,5 milhão, vai me pagar R$150 mil pelo fato de eu ter indicado. E aí o cliente vai me contrata para eu poder fazer a fiscalização daquele trabalho. Aí eu chego lá, verifico, igual assim, um detalhe específico, falo, olha, isso aqui está errado. O cara falou, então, está errado, mas vai ficar, porque eu já te paguei. E aí? Como é que fica essa situação? Na verdade, a gente sempre quando está trabalhando, a gente é contratado pelo nosso cliente e a gente vai com ele até o final. Né? Então a gente vai ser contratado pelo nosso cliente também para fiscalizar toda e qualquer empresa que venha fazer a execução, ela tendo sido indicada por nós ou pelo cliente. Porque o que a gente quer é assegurar a qualidade do nosso trabalho e os interesses do nosso cliente. Então, essa relação ela tem que ser muito clara para não haver realmente algum prejuízo e conflito de interesse nesse sentido. E o que é legal é que a partir do momento em que você é remunerado para fazer essa fiscalização, você tem, sem dúvida, um aumento significativo do teu faturamento desde o início, quando você é contratado para fazer o projeto. E não adianta você colocar lá que você vai fazer 10 visitas, dependendo do tipo de obra, porque 10 visitas não diz absolutamente nada, né, ao longo de uma obra que vai durar 1 ano e meio, sei lá, enfim. Então a gente costuma fazer um contrato mensal, em que a gente vai toda semana, às vezes vai mais de um dia,
a gente refaz desenhos, ou seja, é fiscalizar e acompanhar realmente o nosso trabalho. O interesse é nosso para ver realmente a obra executada assim que ela seja completamente deturpada, e a gente está zelando pelos interesses do nosso cliente. Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, o cliente quando contrata o arquiteto, ele não quer o projeto, ele quer ver a casa, o prédio, a reforma do apartamento, o salão de beleza pronto, né? Então ele está contratando um profissional para viabilizar aquilo que seja executado. A gente tem que ser, a gente tem que se entender, se ver dessa forma, e as pessoas, o cliente também tem que ver a gente dessa forma, como um solucionador de problema e não como um profissional que aumenta o problema. Porque quando a gente entrega um conjunto de desenhos cheio de detalhamento, que tem parafuso, que tem não sei o quê, se você entrega para o leigo, ele fala, o que eu vou fazer com isso? Né? Para ele, a gente está aumentando o problema dele, porque ele não faz a ideia do e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, é importante que a gente se veja como um solucionador de problema, né? E não como um causador de mais um problema. E essa diferença mudou de mentalidade, mudou completamente, né? Todo o andamento dos nossos escritórios. Né? E levou tempo para a gente entender isso. Então, talvez até a produção da gente não tenha, digamos, a gente não tenha conseguido uma quantidade, porque talvez não seja nem isso, né? Mas é a questão da qualidade mesmo, de viabilizar e executar os trabalhos da gente, porque demorou muito para entender isso. Até por conta da formação que nós tínhamos lá no Sérgio, a gente tem uma formação muito sólida na questão técnica de desenvolvimento de projeto, de detalhamento de projeto, né? Isso a gente realmente foi treinado durante 6 anos para ter um olhar assim, muito criterioso. E de projetos grandes, né? Grande escala. Assim. Só que a gente só fazia isso. Então, quando a gente entregava o projeto, a gente tinha aquela percepção de um dever cumprido realmente na sua plenitude. Falei, cara, a gente desenvolveu tudo, está tudo ali, as informações estão todas ali. Só que você imagina se entregar uma pilha de desenho para um cara que fala, o que eu vou fazer com isso agora? Até porque acontecia o seguinte, a gente tinha o dever cumprido mesmo, mas os projetos iam ser construídos, mas eles não estavam vinculados com a gente, porque era tipo, aeroporto, edifício garagem, terminal de cargas, a gente não tinha esse contato. Como os projetos eram muito grandes, quando a gente entregava o projeto, a gente tinha finalizado. E a gente achava que isso era normal, né? Então, até a gente sacar, até cair a ficha, demorou aí bastante tempo, né? A gente tem uns projetos muito bacanas que nunca saíram do papel. E é o que eu costumo dizer, né? A experiência com o Sérgio foi o nosso... Né? Como é que é isso? Nossa residência. A nossa residência, mas foi para o bem e para o mal, né? Porque essa percepção de dever cumprido, de você ter um projeto todo detalhado, até porque quando você vai para uma licitação, tem que estar, todas as informações têm que estar lá, então a gente aprendeu a fazer isso, né? A gente sabe como fazer. Agora, por outro lado, a gente não tinha a menor ideia de que se a gente entregasse isso para uma pessoa que, enfim, é um leigo... Que a gente estava gerando problema. A gente estava gerando problema. Então, às vezes, a gente entregava uns projetos super bem detalhados para os nossos clientes, aí a gente estava super feliz e a gente não entendia que o cliente, na verdade, estava perdido, né? Então, foi um pouco essa vivência que a gente experimentou. E a partir do momento que a gente começou a virar um pouco essa estrutura, a gente conseguiu viabilizar os nossos trabalhos, conseguiu construir, enfim. É isso, gente? Mais alguma pergunta?